Livro de Gênesis. Capítulo 16. Nós vamos ler o versículo 13. Capítulo 16, versículo 13. A minha versão. Isso. Obrigado, filhos. Está escrito assim: e ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és Deus da vista. Porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê? Não olhei eu também para aquele que me vê? Versículo 14. Por isso se chama aquele poço de Lai-Roi. Diga comigo, Lai-Roi. Eis que está entre Cádiz e Bered. E você diz amém. Eu confesso que essa palavra, o Senhor me inspirou a pregá-la quando eu cheguei aqui. Eu tinha algumas ideias na minha cabeça. Mas quando eu cheguei aqui, veio no meu coração falar sobre Agar, a egípcia, a escrava. Essa escrava, ela trabalhava na casa de Abraão. E a Bíblia diz que Abraão, ele estava esperando em Deus. Obrigado, filho. O cumprimento de uma promessa. A promessa que o Senhor tinha feito a ele e a Sara, de que eles seriam pais de multidão. Mas como eles seriam pai de multidões se Sara era estéril? Às vezes Deus faz umas promessas um pouco absurdas. Por quê? Porque são promessas que não tem nada a ver com a realidade daquilo que eu estou vivendo. E muitas das vezes nós estamos tão focados na realidade daquilo que nós estamos vivendo que nós não conseguimos acreditar naquilo que Deus está falando. O Senhor tinha dito que eles teriam um filho. Só que quando Deus fez essa promessa a Abraão, Abraão tinha 75 anos de idade. Agora Abraão já estava com quase 100 anos e nada de acontecer aquilo que Deus disse. Por quê? Porque Deus fez a promessa, mas Deus não deu o tempo da promessa. Quantas pessoas que Deus faz uma promessa a elas, e o fato de Deus não revelar o tempo, seu coração fica angustiado. Às vezes você pensa que Deus esqueceu de você. Aí, em um ato de precipitação, Agar disse a Abraão, seu esposo: olha, nós temos uma escrava aqui, ela é jovem. Deita com ela e tem um filho com ela. Olha para essa pessoa e fala: cuidado com a precipitação. Ele assim
o fez, ele deitou com ela, enfim. Ela ficou grávida. Só que a vida de Agar vai mudar quando ela fica grávida, quando ela começa a gerar. Eu quero fazer com que o nosso foco aqui hoje fique em Agar, ok? Quando ela começa a gerar, começam as humilhações. O capítulo 16, quando você lê ele na íntegra, a Bíblia diz que ela foi humilhada. Muitas pessoas, quando começa a gerar, começa também a receber humilhações, desprezo. Só que no caso de Agar, faltou sabedoria para ela e maturidade. Por quê? Porque ela também mudou o comportamento dela quando ela começa a gerar um filho de seu Senhor. Deixa eu falar uma coisa para você, você também tem que ter maturidade para saber gerar. Porque tem pessoas que não têm maturidade quando as coisas começam a acontecer na vida delas. Quantas pessoas que ela muda o comportamento dela também, só porque está gerando algo importante. Você não pode mudar o teu jeito, o teu comportamento quando as coisas começarem a acontecer na sua vida. Você não pode começar também se achar superior a ninguém. Porque a Agar, por um momento, ela começou a se sentir superior dentro da casa. É só você ler o texto. Aí ela teve um problema com quem? Com a Sara. Quem está entendendo isso aqui? Enfim. A Bíblia diz que ela fugiu. Capítulo 16, verso de número 6. Abraão disse a Sarai: eis que a tua serva está na tua mão, faça o que é bom aos teus olhos. E afligiu a Sara, e ela fugiu da sua face. Diga assim: ela fugiu. E quando ela foge, ela vai para o deserto. Quantas pessoas que fugindo de um problema caiu em outro? Eu vou repetir isso aqui. Quantas pessoas que por fugir de uma situação, fugir de um problema, está caindo em outro problema. Talvez você está passando por algumas situações na sua vida, mas você só está passando por isso porque você fugiu de alguns problemas que você deveria ter resolvido. Quem está entendendo isso aqui? E a Bíblia diz que quando ela foge, ela chegou próximo de uma fonte de água. Diga comigo, uma fonte de água. Uma fonte de água no deserto. E junto àquela fonte, a Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece para ela. E quando o anjo do Senhor apareceu para ela, o anjo disse assim: de onde vens e para onde vais? A gente podia ficar aqui hoje 1 hora só nesse versículo aí, ó. De onde vens? Para onde vais? A Agar sabia de onde estava vindo. Só que o seu destino era desconhecido para ela. Ela sabia que estava vindo da
da casa de Abraão, mas ela não sabia para onde ir. Ela estava perdida no deserto. Quantas pessoas que se encontram nesse momento perdidas, sem saber para onde ir? Ok, cheguei até aqui, mas e agora? Ok, nessa situação da minha família, eu cheguei até aqui, e agora? Essa situação lá no meu trabalho, na minha empresa, eu tomei algumas decisões importantes, cheguei até aqui, e agora? Para onde que eu vou? Você já viu o quão terrível é quando a gente não sabe para onde a gente vai? Qual decisão tomar? Talvez hoje o Senhor está falando com alguém aqui. Você chegou até aqui, e aí? Ou talvez você chegou no ponto que você se encontra na sua vida, com a idade que você tem, você já viveu muitas coisas, você já teve filhos. Só que agora você chegou num ponto da sua vida que você olha para cada cômodo da sua casa e você está sozinha. Você está sozinho, e agora? Eu vou para onde? O Senhor quer falar conosco aqui hoje. Senão Ele não tinha me revelado essa palavra aqui. O anjo do Senhor achou ela naquela fonte de água. Olha que interessante. Eu poderia até fazer aqui uma conexão entre Agar e a mulher samaritana. Por que que o anjo do Senhor encontrou ela num poço, numa fonte de água? Ela está perdida, não sabe para onde vai. Em João capítulo 4, o Senhor Jesus encontra uma mulher também perdida. Já estava indo para o 5º casamento. Não sabia o que fazer. E como que Deus é especialista em nos revelar destinos, nos apontar destinos. Porque naquele momento ali, quando Jesus encontra aquela mulher, e ele começa a falar algumas coisas sobre a vida dela, ela acredita no coração dela que ela está falando com um profeta. Só que mais do que um profeta, ele revela para ela que ele é o Machia. Quando a gente fala do Machia, do Messias, a qual conhecemos, a gente está falando daquele que é o dono do destino nosso. Porque é o Machia que vai ser revelado naquele dia e vai nos conduzir para a nossa morada eterna. Ele sabe o nosso destino, ele conhece nosso... Detalhe, em João 14 ele diz que ele preparou o nosso destino. Eu preparei um lugar. Olha para essa pessoa e fala: Deus é dono do teu destino. Fala, isso. Não, fala com mais convicção, uma convicção profética. Fala: Deus é dono do seu destino. Talvez você chegou aqui perdido, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer, mas Deus está dizendo: eu sou o dono do teu destino. Só entrega os teus caminhos para mim. É como o salmista disse: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Aleluia. Deus só pode se responsabilizar pelo seu destino quando você entrega o teu caminho para Ele. Aleluia. Aqui o anjo do Senhor encontrou com essa mulher também no poço, na fonte. E ela responde: eu venho fugindo da face de Sara, minha senhora. Ela me humilhou. Ela estava fugindo de uma situação de humilhação. Só que se você ler toda a história, você vai descobrir que ela também provocou a situação. É claro que não muda o fato de que Sara foi quem começou tudo, porque foi ela que disse ao seu marido:
Só que se você não lê esse texto dentro de uma perspectiva bíblica, entendendo a cultura da época, você vai tratar a Agar totalmente como vítima da situação. Só que se a gente for entrar na cultura, aí já é outra história. Por quê? Porque ela era escrava na casa. E um detalhe, não existia egípcios escravos. O Egito era o império do mundo antigo. Como que um lugar que é o império do mundo antigo vai ter escravo? Você não vai falar de outro escravo egípcio, a não ser lá em 1º livro de Samuel, capítulo 30. O escravo dos amalequitas, que era um egípcio. O Egito, eles trazia pessoas de outras nações para ser escravo na terra deles. José foi um deles. Na verdade, a Agar foi um presente que Abraão recebeu quando Abraão esteve no Egito. E o faraó, por um momento, quis tocar na mulher do Abraão, porque Sara era muito bonita. E aí a mão de Deus pesou, ele falou: o quê? Não, eu te dou presente, eu te dou ouro, eu te dou gado, eu te dou tudo. Ó, tô essa menina aqui também, ó. Foi nessa que ela foi levada. E agora, dentro desse contexto, ela é uma escrava. Escravo não toma decisão. Quem está entendendo isso aqui? Então, ela por um momento está fazendo um favor para aquela sua senhora, mas ao mesmo tempo que ela está gerando, ela começa a menosprezar a sua senhora, e ela recebe o quê? Humilhação. Aí diante da humilhação, ela foge. Ela foge da situação. Por isso que ela disse assim, ó: eu estou fugindo da face da minha senhora. Quantas pessoas que preferem fugir do que resolver? E aí, eu olho para a nossa geração. A nossa geração é a geração que foge, ao invés de resolver. Já percebeu? Quantas pessoas que fogem de uma conversa corajosa? Quantas pessoas que não aceitam ser confrontadas? Nós estamos vivendo esse tempo. Olha para essa pessoa e fala: nós estamos vivendo esse tempo aí. As pessoas simplesmente fogem. E quando você foge, mesmo sendo humilhado às vezes, você pode estar abortando um projeto de Deus na sua vida, tá? Eu provo para você aqui, nesse texto mesmo. O que o anjo do Senhor respondeu para ela? Quando ela disse: eu estou fugindo. O anjo do Senhor respondeu para ela assim, ó: então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te, volta para a tua senhora e humilha-te debaixo das suas mãos. Ele está dizendo assim, ó: é necessário você passar pelo que você tem que passar por conta daquilo que você está gerando. Se você estivesse gerando qualquer coisa, você podia seguir teu caminho. Mas como você não está gerando qualquer coisa, volta. Você não está carregando qualquer coisa dentro de você. É só ler o texto. Olha lá, vamos continuar o texto? Vamos ver a revelação do anjo? Quem está comigo aqui? Eu estou bem tranquilo pregando. Quem tá comigo aqui? É porque como o Senhor me revelou ali na hora, eu estou construindo aqui a mensagem na minha cabeça. Mas olha para cá. Disse-lhe mais um anjo do Senhor: multiplicarei sobremaneira a tua semente, que não será contada, por numerosa que será. Ou seja, o que você está gerando aí, não fica só nisso. O que você está gerando aí, vai ter uma descendência numerosa. O que você está gerando não é qualquer coisa. Vamos lá. Disse-lhe também o anjo do Senhor: eis que concebeste e terás um filho, e chamarás o seu nome de Ismael,
porquanto o Senhor ouviu a tua aflição. Ele será homem bravo, e a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. Habitará diante da face de todos os teus irmãos. Ou seja, no futuro, quando eles crescerem, se tornar uma nação, eles sempre vão fazer fronteira com os seus irmãos. Isso acontece até hoje entre israelitas e o povo ali em volta das demais nações árabes. Ok? Vamos continuar aqui. E ela chamou o nome do Senhor que ela falava: tu és Deus de vista, porque disse: não olhei eu também para aquele que me vê. Ali ela entendeu que mesmo fugindo, Deus estava vendo ela. Mesmo estando no deserto, os olhos do Senhor estavam sobre ela. Mesmo com o coração aflito, angustiado, ela entendeu que os olhos do Senhor não perdeu ela de vista. Eu quero declarar: o Senhor não perdeu você de vista no teu sofrimento. O Senhor não perdeu você de vista diante da sua dor. O Senhor não perdeu você de vista diante da sua aflição. Os olhos do Senhor estão sobre você. Eu acho poderoso isso aqui. Você tem que entender o que você está gerando, viu? E eu não estou falando só de filhos. A gente gera muita coisa ao longo da vida. Há 10 anos atrás eu não imaginava que eu ia gerar um ministério chamado ICV. Hoje o ministério ICV é uma realidade, já que completou 6 anos. Quem está entendendo isso aqui? Ao longo da vida a gente vai gerando muita coisa. Entenda que se você está gerando algo grande, nem todos os dias serão flores. Nem todos os dias serão dias felizes. Vai ter dia de dor, vai ter dia de humilhação. Só que quando você entende que o que você está gerando é grande, você não foge, você não corre, você encara de frente. Esse ministério aqui, ele é uma realidade hoje. Está indo para 7 anos já. Eu não sei quanto tempo ainda eu fico aqui, mas presta atenção. Já teve muitas vezes que eu pensei em correr daqui. Eu pensei em fugir daqui, irmão. Esse ministério aqui é um ministério de um sobrevivente. Tudo que você imaginar na tua cabeça eu já passei quando começou esse ministério aqui. E um detalhe, um ministério que não começou com um pastor em um ato de rebeldia. Eu não rompi com um ministério para abrir um ministério. Não, minhas malas estavam prontas para me voltar para São Paulo. Eu já tinha conversado com meu pastor em São Paulo, meu pastor Dorival, da segunda igreja evangélica quadrangular. Já iam arrumar uma casa para mim, mas numa direção de Deus, em uma palavra profética, meu pastor disse: eu estava orando no monte, e Deus falou no meu coração que Ele quer usar você aí. E isso foi confirmado quando eu entrei numa oficina, que Deus usou um senhor de 80 anos de idade, que bateu no vidro do meu carro e falou assim: quem disse para você que você vai embora? Eu, o Senhor, entreguei um povo para você nesse lugar. E as caixas estavam tudo lá amontoado na minha casa lá, para nós ir embora. Aí foi quando a gente começou a fazer os cultos. Só que aí
tempo, surgiu pessoas que tentou usar meu ministério. E no início você está abraçando tudo, porque você só vê a necessidade do ministério. Então você vai abraçando tudo. E nessa de abraçar tudo, eu recebi pessoas que lá no início chegou a fazer reunião com a minha diretoria. Eu não aceito ser pastoreado por um moleque. Eu quero fazer uma votação aqui para mim assumir o lugar dele e ser o pastor dessa igreja. Saímos de lá e fomos para a delegacia, no primeiro ano da igreja. Quando inaugura a igreja oficialmente, vem a pandemia, lockdown, templo fechado. No meio da pandemia, o câncer da minha esposa, que não é da minha esposa, só foi uma seta aí para nos ensinar alguma coisa, e ela já está vencendo. Nesse processo, fazendo de tudo para arrecadar, porque eu não tinha salário no primeiro ano, fazendo de tudo para arrecadar dinheiro, para ser mais rápido o tratamento da minha esposa, do que ficar na fila do SUS. Pessoas falando, não compra a feijoada que eles estão vendendo, que senão a maldição do câncer vai entrar na tua casa. Um dia minha esposa, quando nós tínhamos o outro carro, nós tínhamos um Polo, indo levar os meus filhos na escola, chegando perto da rua da divisão, um carro cortou a frente dela, deu quase um cavalinho de pau, parou de frente com ela, e o cara abaixou o vidro e falou, fez assim para minha esposa, ó. E fez assim, ó. Aquela semana minha esposa ficou horrorizada. Nós nunca contamos essa história para ninguém, eu estou abrindo a primeira vez publicamente o que aconteceu. Não sabemos de quem que veio a ameaça, quem que foi que mandou a gente calar a boca. Quem está entendendo isso aqui? Teve momentos que a vontade era correr daqui, sumir daqui. Só que aí a gente foi entendendo que o que estava sendo gerado era grande. Eu sou um pastor relativamente jovem, eu tenho 38 anos de idade, vou fazer 39. Mas eu cuido de igreja desde 2012. Eu sei o que é ser traído. Eu sei o que é não ter o dinheiro para pagar o financiamento da casa. Eu sei o que é orar, esperando de Deus uma providência, de repente a campainha da casa tocar e a pessoa abrir o porta-malas do carro com um monte de compra e a gente estava precisando. Eu sei o que é vender bobom na porta de igreja. Eu sei o que é vender bolo de pote na rua, porque tudo isso eu já fiz. Tem pessoas que ela olha para o seu momento, mas não vê a trajetória que te conduziu até aquele momento. Nós só estamos aqui até hoje porque nós entendemos que o que estava sendo gerado era grande. Às vezes você tem que entender que o que você está gerando é um Ismael. E eu quero profetizar, você só está passando por essa luta, por esse deserto, porque o que você está gerando é um Ismael. Ismael, El, no hebraico é Deus. Quem está entendendo isso aqui? A minha pergunta para você aí, vai fugir? Não vai suportar a pressão não, filho? Hã? Olha para essa pessoa e fala aí, não vai suportar não? Olha para essa pessoa e fala aí, não vai suportar não? Quando ela entendeu, ela olhou para aquele poço, e talvez você está se perguntando, mas o que tem a ver essa mensagem com a água? Ela olhou para aquele poço e diz, a partir de hoje, esse lugar vai se chamar Pir Lai Roi. Pir, poço, Lai Roi, o Deus que vê. O poço do Deus que vive e que me vê. O nome Pir Lai
Lai Roi significa o Deus que vive e o Deus que vê. Ela está dizendo: Deus ainda é vivo na minha vida. Deus ainda está olhando para a minha existência aqui. Essas águas aqui é só para me lembrar de que tem um Deus que é vivo. Esse poço aqui é só para me lembrar de que tem um Deus que ainda me vê. Tomada aquelas águas de Pir Lai Roi é saber que existe um Deus que não está morto, é saber que existe um Deus que é vivo, é saber que existe um Deus que olha, que vê, que contempla todas as coisas e que nada está escondido diante dos teus olhos, tudo está descoberto diante da sua vista. Deus, Ele vive, Deus, Ele vê. Você pode ficar de pé comigo? Então nessa situação eu quero declarar: Deus é vivo. Diante das tuas preocupações, Deus, Ele é um Deus que vive e Ele é um Deus que está vendo todas as coisas. Ele viu a sua lágrima, Ele viu a sua dor, Ele viu você passando por noites angustiantes. Ele viu. E muitas das vezes nós queremos que Deus mude a situação, e quando Deus não quer mudar, e quando Deus revela para você que o processo da humilhação na tua vida, ele é necessário por conta daquilo que você está gerando. Deus viu que o teu coração quer correr, você quer fugir. Calma, só mais um pouco. Aquieta-te o teu coração, a tua alma, só mais um pouco. Você está se sentindo sozinha, né? Sabe o que Deus está mandando te dizer? O que você está passando aqui é uma preparação, porque essa cidade não é o seu destino final. Você vai mudar de cidade. Eu sinto no meu espírito aqui de profetizar sobre a sua vida. Não é uma campanha que está terminando, é uma nova estação que está começando. Está começando uma nova estação na tua vida, uma nova estação na tua história. Pir Lai Roi. Diga comigo: Pir Lai Roi. O Deus que vive, o Deus que me vê. O Deus que vive, o Deus que me vê. Deus é vivo. Adonai Elohim é vivo. Hashem é vivo. Yahvé é vivo. Deus é vivo. Ele não é um Deus morto. Ele está contemplando a sua situação. E o Senhor vai estabelecer uma nova estação na sua vida depois desse tempo de dor, depois desse tempo de humilhação. Eu quero chamar os pastores aqui no altar, por gentileza. Pega o seu pedido de oração nas suas mãos. Por favor, suba, pastora. Pega os seus pedidos de oração nas suas mãos. Aleluia. Você vai passar por esse altar aqui. E você vai receber a água. O Senhor deu um destino para Agar. E sabe o que é interessante? Se você ler toda a história dela, qualquer dia desse eu vou pregar o esboço completo. Ela volta, ela gera o filho. E quando o menino está com 13 anos de idade,
ela é convidada a se retirar. Ela é convidada a ir embora. Apenas com um pão e um odre de água. Ela vai para o deserto. E lá, quando acaba a água, ela coloca o menino debaixo de uma árvore e se afasta numa distância de um tiro de pedra, para não vê-lo morrer. E o anjo aparece de novo. Sabe o que é interessante? É que ela lá no deserto, após 14 anos, fazia 14 anos que ela tinha passado por ali, que o Senhor tinha aparecido para ela no mesmo lugar. O anjo disse assim para ela: você está desesperado por causa de água, mas eu ouvi a voz do menino. Olha aí o poço do teu lado. Olha o Pier Lairoy aqui de novo. Você esqueceu que foi você que deu o nome para esse lugar aqui? Você esqueceu que aqui eu fiz uma promessa na sua vida? Pega da água, dá para o menino. Eu já disse que ele vai ser grande. E agora eu revelo que ele vai ser príncipe no deserto. Quem está entendendo isso aqui? Já percebeu que às vezes a gente carrega promessas de Deus, mas dependendo do que a gente passa, e com o passar do tempo a gente esquece o que Deus falou? A gente esquece, simplesmente esquece. Diante das dificuldades, das lutas, a gente esquece. E ela teve que tomar das mesmas águas novamente, para nunca mais esquecer do Deus que faz promessa, para nunca mais esquecer do Deus que vive e do Deus que vê. Nunca mais. Amém, gente? Você vai pegar o seu pedido de oração, você vai sair do teu lugar agora. A pastora Eliane vai levantar um clamor no microfone agora, e nós vamos estar aqui entregando a água e ungindo vocês. Vai começar lá para aquele lugar lá no fundo, amém? Vai vir por aqui, vai passar pelo altar e vai descer, amém? Em nome de Jesus. Sai do teu lugar e começa a vir. Pai, no nome de Jesus, nós te adoramos e te reverenciamos, Senhor, nessa tarde. E é debaixo dessa palavra, Pai, que nós cremos. O Senhor é o El Roi, o Deus que vê, o Deus que conhece, o Deus que contempla, o Deus que responde. E hoje, Senhor, nós estamos rendendo diante de Ti juntamente com a Sua igreja e os ministros que estão neste altar, o encerramento deste propósito, Senhor, e nós te glorificamos porque haverá resposta, te adoramos porque o Senhor Deus que nos surpreende, o Deus que faz mais do que pedimos ou pensamos. O Senhor se revelou dizendo: eu sou a água viva. E ó Deus, essa água representa a sua presença. O seu ungido orou